irmos em frente, né? Tá bom? Eu gostaria de ver de vocês questões que vocês possam, eventualmente, direcionar a mim. Bom, seu Barça, eu quero dizer que, assim, primeiro de tudo, eu sou seu fã, eu já consumi Muito obrigado. todos os seus vídeos, todo o seu conteúdo pela internet, aprendi muito. Comecei a investir com base no seu conhecimento, na sua história, no que o senhor fez. Então, assim, eu fiz aqui, eu elenquei algumas questões aqui. São questões que eu nunca vi ninguém fazer para o senhor, porque eu praticamente consumi todo o seu conteúdo na internet, aprendi demais. E aí eu fiz aqui algumas questões que eu nunca vi ninguém fazer para o senhor. Não é nada Então, vamos relacionado a lá. ativo. Para mim, eu espero que não seja novidade para mim. Mas vamos lá. Bom, a primeira, eu sou contador hoje. Eu trabalho elaborando. Eu também sou contador. Então, eu trabalho numa empresa elaborando as demonstrações financeiras, todos os relatórios, e eu tenho isso como até então, até o ano de 2019, eu sempre olhava para as demonstrações como um preparador e um leitor, né? Como um contador e providenciando os números para a chefia, para a gerência e para os investidores. A pergunta é, o senhor, como investidor, o senhor ainda hoje analisa balanços, depois de tanto tempo estudando, por exemplo, Banco do Brasil, o senhor ainda analisa balanço trimestralmente, o senhor olha, abre os números, vai no detalhe da DRE, analisa a linha de expense, a conjuntura da receita, o ROI, ou hoje em dia, por exemplo, o Banco do Brasil já está há 30 anos na carteira, já sei como funciona o negócio, vou olhar só a última linha, tá ok. E a quantidade de dividendo que vai ser pago. Ou não, o senhor ainda destrincha o balanço? Realmente essa pergunta aí ela é uma pergunta extremamente objetiva. Na década de 70, nós tínhamos uma bolsa pífia. No início da bolsa foi praticamente em 68, quando se instalou o pregão Viva Voz e a bolsa. E naquela ocasião não havia ninguém que falasse sobre o mercado, porque o mercado era uma coisa escondida, está entendendo? Uhum. Eu fui um dos primeiros a começar a desenvolver notícias sobre o mercado. O professor Nelo Ferrentini, que inclusive já foi economista do ano aqui no Conselho, ele era diretor do jornal e ele me convidou em 1970 para começar a fazer alguma coisa em termos de mercado. E eu dei início dominicalmente a uma editoria que eu passei a fazer, chamada Mercado de Capitais. Então, naquela ocasião, eu escrevia sobre mercado de capitais dentro da linha orientadora. Então, eu analisava balanços, eu analisava tudo que você acabou de falar, certo? Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, o mercado começou a ficar mais visual, mais intenso no povo brasileiro, e começaram a aparecer algumas casas de análise. A primeira que apareceu foi como é que é o nome dele? Bom, ele começou a fazer análises igual que eu, tá entendendo? Eu fazia análises para uma coletividade pequena. E ele, então, começou a fazer análise, e, a partir daí, ele começou a vender as análises. O custo de manutenção de analistas para as empresas começou a ficar caro. Então, as empresas começaram a comprar análises dessa empresa que se formou. Esqueci como é o nome, eu vou lembrar já já. Então, a coisa foi surgindo e a gente começou já a ter o quê? Uma facilidade para analisar. Já vinha um prato feito. Então, já vinha o que é a relação preço-patrimônio, já vinha o resultado. A única coisa que não vinham eram históricos. Por exemplo, históricos de resultados, históricos de distribuições, está entendendo? Enfim, e aí a gente ia complementando. Hoje, eu me preocupo, sim, com esses elementos. Só que eu já não preciso analisar mais. Hoje, o prato, volto a repetir, ele já vem feito. Você tem inúmeras casas de análise aí que são boas, inclusive com interpretações
que você precisa fazer uma boa leitura sobre elas. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fiz um trabalho agora e mandei para uma série de pessoas, na qual eu colocava trimestralmente os resultados da Cielo. Então, a Cielo, ao longo de 9 meses, ela deu 600 milhões de lucro e, trimestralmente, ela distribuiu dividendo. Muito bem. Eu não falei se é para comprar ou não é para comprar, eu apenas disse o seguinte, eu estou comprando e eu acredito que isso possa, talvez, se constituir numa opção de curto prazo. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Apareceram o Credit Suisse, o BofA, apareceram inúmeras, se não me falha a memória, 5 casas de análise, dizendo o seguinte, o preço justo da Cielo hoje é 5,20, 5,80, 5,50, mas é para não comprar. Então, você tem o seguinte, você tem que tentar captar essa leitura e gerar a leitura certa. Então, qual foi a minha leitura certa? A minha leitura certa é o seguinte, hoje a Cielo tem 160, 170 milhões de ações locadas. E quem loca essas ações para vender a descoberto são exatamente essas instituições. Ou pelo menos não todas, uma delas. Então, eles não têm interesse que você compre a 2,10 nem a 2,15, porque eles têm interesse em recomprar as ações para devolver. Está entendendo? Então, é uma leitura que eu fiz, é uma leitura que eu faço. Eu não sou contra eles, porque a única que se pronunciou que o papel mereceria o preço de 3,30 e era para comprar, foi uma Genial, que é uma corretora de valores, né? Então, ela talvez esteja mais certa. Agora, o que eu estou fazendo? Eu não escuto essas grandes instituições, porque, na minha opinião, eles não estão te orientando direito. Se o papel está 2,10, 2,09, e o preço justo dela é 5,50, poxa, é um preço bom para comprar, está entendendo? E outras análises também que você vem fazendo. Digo mais, a questão de 3 anos passados, a Cielo costumava dar um lucro de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600. Pagava um ótimo dividendo, custava R$24. Agora, com 600 milhões, ela custa 2,10 e paga dividendo trimestral. Então, é um contrassenso você seguir a orientação dessas instituições. Então, eu tenho a análise que eu faço, independentemente de considerar os números, contabilmente falando, e em termos de análise de resultados. Mas eu analiso os resultados, claro.